Convidar o nosso preletor nesta noite, o nosso irmão Thales Vinícius. Quero apresentá-lo. Tem mais alguém com o senhor? Tem mais alguém? A família do nosso irmão Thales. Onde está a mãe? A bênção dele, né? Sua bênção, sua noiva, é? A futura noiva, a irmã, toda a família. Fique em pé, por favor. É os três, só os três. Os três, aqui e eu procurando ali. Amém. Vamos saudá-los, digamos, Deus os abençoe. Thales, está contigo. A Deus seja dada toda a glória, a Deus seja dado todo o louvor e a Deus seja toda a exaltação. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Por gentileza, queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos do 1 ao 3. Enquanto você encontra o texto, quero louvar a Deus por estar aqui nesta nobre festividade, pregoando a palavra do Senhor, a convite da nossa irmã Zena, né? Que carinhosamente a chamamos de Tia Zena. Que Deus abençoe, Deus continue abençoando ela grandemente. Irmão Marconi, Deus continue abençoando esse casal. São joias de Deus, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, nosso pastor Álvaro. Que Deus continue, pastor, o conservando com saúde, amém? Deus abençoe o Senhor grandemente. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente José Carlos de Lima. E nosso pastor Álvaro o representa nesta noite. E os demais companheiros que estão na retaguarda. Confesso que eu sou o menor dentre vocês, mas eu tenho uma mensagem de Deus para esta igreja nesta noite, amém? Quero louvar a Deus pela minha família que está ali, por Rebeca, minha mãe, minha irmã Marta e meu irmão que está ali, Teles. Louvar a Deus por alguns amigos, pelo doutor Ismael Felipe que está ali atrás, eu ouvi daqui do altar. Deus abençoe, meu amigo, Deus continue te abençoando grandemente. Os demais companheiros que estão aqui, pastor Messias, Deus abençoe, pastor Messias, nosso pastor Carlos Eduardo, Deus abençoe grandemente, é uma satisfação, viu? Os demais cooperadores que estão aqui, nosso pastor Marcos Andiz, Deus abençoe, superintendente, não é isso? Da nossa escola bíblica. Vamos para o texto. Quem achou o texto, diga graças a Deus. Leiamos a palavra do Senhor, queridos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quem pode dizer amém? Façamos uma breve oração, queridos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por estarmos em tua presença, e eu de maneira específica, Senhor, eu elevo esta oração a ti, reconhecendo de maneira pública a minha dependência, Pai, da tua direção e da tua iluminação para esta noite. Tu conheces a nossa necessidade, tu sabes, Pai, porque tu sondas o profundo e o escondido do nosso ser. Amigo Jesus, se o Senhor quiser nesta noite batizar com teu Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para batizar com teu Espírito Santo. Se o Senhor quiser curar enfermidades nesta noite, o Senhor tem toda a liberdade para repreender qualquer tipo de enfermidade. Senhor, eu também te peço, se o Senhor, Pai, nesta noite quiser manifestar a tua glória, como tu nunca manifestaste em nossa vida, manifesta, porque hoje é noite de festa, e o nosso coração estará aberto para sentir a tua manifestação. Espírito Santo, continua conosco. Seja bem-vindo neste momento de ministração, meu amigo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, eu te convido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo entre nós. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, o Espírito Santo, meu amigo, e pedindo a Ele uma palavra para vos trazer, tendo em vista que estamos no tema, chamados para testemunhar, o Senhor me confiou um tema para a ministração de hoje, e o tema da mensagem é preservando a essência do Evangelho. Você pode repetir comigo no 3, 1, 2, 3, preservando a essência do Evangelho. Queridos irmãos, nós estamos diante de um livro escrito pelo profeta Isaías, em meados do ano 700 ao ano 680 a.C. O ministério de Isaías, queridos filhos de Amós, foi centrado em Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, reino sul. Segundo alguns historiadores, Isaías, ele provinha de uma família real, uma família influente de Jerusalém. Ele era um homem culto e também tinha o dom da poesia. Eles chegam a dizer que ele era tão familiarizado com a realeza do seu tempo, que Isaías chegava até a aconselhar os reis da sua época no tocante à política externa de Judá, reino sul. Quando nós observamos a biografia de Isaías, nós iremos observar que ele era casado com uma mulher que era denominada na Bíblia como a profetisa. Isaías, como esta mulher, ele tem 2 filhos, cujos nomes dos seus filhos representavam mensagens simbólicas à nação. Também ele era considerado o mais literário e o mais influente dos profetas. Isaías, ele era contemporâneo do profeta Oséias e de Miqueias, e profetizou durante a expansão ameaçadora do Império Assírio, tratando sobre o colapso de Israel, reino norte, e o declínio espiritual e moral de Judá, reino sul. Este livro que nós estamos nos baseando para a mensagem de hoje à noite, ele é considerado como uma Bíblia em miniatura, tendo em vista a sua dupla divisão, que ressalta o julgamento e a salvação, correspondendo aos temas principais, tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. E nas divisões de Isaías e da Bíblia, o fio que as ata é a obra redentora de Cristo. Todos nós somos conhecedores que este livro ele é dividido em 2 sessões. Quantas sessões? Quantas sessões? A primeira sessão do capítulo 1 ao capítulo 39, que vai tratar sobre o julgamento. A segunda sessão do capítulo 40 ao capítulo 66, que foram escritos durante os últimos anos da vida de Isaías, aonde Deus o revela as profecias para propiciar esperança e consolo ao seu povo durante o cativeiro em Babilônia. Tendo em vista, queridos, essa rápida introdução, eu quero aplicar-lhes o tema que o Espírito Santo me dirigiu para esta noite: preservando a essência do Evangelho. Nós, queridos, quando meditamos sobre este tema, preservando a essência do Evangelho, ninguém pode preservar, irmã Neide, algo que não existe. Nós só podemos preservar aquilo que é existente. Nós temos que ter ciência de que o Evangelho de Cristo ele é vivo, e Cristo é a mola propulsora do crescimento da igreja. E orando a Deus, pedindo ao Senhor uma mensagem para esta noite, o Espírito me comunicou que devemos preservar a centralidade do Espírito e a centralidade da pessoa de Cristo em nossa vida. Falar de preservação é falar sobre ato ou efeito de preservar, falar sobre cautela, falar sobre prevenção, falar sobre proteção e conservação. Meditando sobre esta questão de preservação, Deus me dirigiu a tratar sobre os confrontos da atualidade. Nós que somos jovens, você que é adolescente que está aqui, o grupo Gênesis e os demais irmãos e irmãs que estão aqui, nós somos conhecedores que estamos em confrontos diários contra o adversário das nossas almas.
mas eu quero tratar sobre alguns confrontos que têm prejudicado o crescimento e a projeção espiritual de muitas pessoas. Um primeiro confronto que nos deparamos com esta pandemia foi o confronto com o nosso próprio eu. Quantas pessoas não entraram em uma crise existencial no tocante à sua vida, no tocante ao seu presente, no tocante ao seu futuro, e se deixaram ser dominadas por questionamentos avassaladores que destruíram o seu elo de ligação com o céu. Mas Deus me levanta aqui nesta noite e nesta festividade para dizer que precisamos preservar a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Se você concorda com o que eu estou pregando, louve e glorifique a Deus desta noite, porque hoje é noite de tratamento espiritual. Falar sobre preservação é falar sobre os confrontos que estamos travando. Nós nunca vivemos um período de crises existenciais como nós vivemos hoje. E foi bem falado aqui e muito bem apresentado. Quantos adolescentes, jovens, pessoas, até mesmo anciãos, que foram dominados, pastor Álvaro, por depressão, por diversos tipos de síndromes, pelo espírito do medo, que enclausuraram os vossos ministérios e os deixaram nos calabouços da angústia. Mas o céu nos comunica nesta noite que hoje é noite de Deus destravar os bloqueios. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando, mas eu vou repetir: esta noite é noite de Deus destravar os bloqueios. Eu vou começar a profetizar, porque o céu me comunica: no mundo espiritual existe uma movimentação. Deus começa a desbloquear áreas da tua vida que estavam travadas, em consequência dos confrontos que estás travando. Demandre facial. Falar sobre preservar a essência do Evangelho, nosso pastor Marcos Onísio. Essência, eu fui pesquisar, significa o que constitui a natureza íntima de uma coisa, a ideia principal. E qual é a essência da nossa vida? A essência da nossa vida é a pessoa e a presença de Jesus Cristo. Eu vim com uma palavra cristocêntrica aqui nesta festividade, porque nós só conseguiremos vencer os confrontos do sistema se preservarmos a presença, irmã Raquel, do Espírito Santo e valorizarmos a essência do Evangelho da cruz. Eu sinto uma graça muito grande neste altar e sinto segurança de Deus. Quem preserva a essência do Evangelho aqui? Deixa eu ver. Glória. Estou sentindo graça. Quando falamos sobre o capítulo 61, nós estamos tratando sobre um capítulo profetizado por Isaías cerca de 700 anos antes da encarnação do nosso Jesus Cristo, do Filho de Deus. Isaías, ele começa a sua narrativa dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas para os mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O ministério de Cristo, aqui profetizado por Isaías, vai incluir, primeiro, pregar o Evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Observe bem, nós que fomos chamados para testemunhar, nós temos, jovens, a responsabilidade de proclamarmos o Evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos, independentemente de cor, independentemente de raça. Nós temos a responsabilidade, minhas irmãs e meus irmãos, de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem verdadeiramente é chamado para testemunhar e vive uma vida de conversão verdadeira, é inevitável o desejo dele e o desejo dela em proclamar
propagar o Evangelho de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo, que nós, desta geração, que preservamos a essência do Evangelho, nós temos a responsabilidade de propagar o Evangelho do Reino. Você que está perto do seu vizinho, diga para ele assim: você tem responsabilidade. Vamos lá, Gênesis, vamos lá, interaja, Gênesis. Diga para ele, diga para ela: você tem responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de propagarmos o Evangelho do Reino de Deus. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 16, versículo 15: o que, irmãos? Ide por todo mundo e pregai a toda. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, oh glória, e até aos confins da terra. Deus nos deu a graça de termos a autoridade e a nobreza de, mesmo um caco velho de barro que somos, termos o poder de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Chame de calma, etecamandaraia. Eu sinto autoridade para dizer: Deus não te chamou para você viver uma vida de ociosidade. Deus não te chamou para viver ocioso, inerte. Deus te levantou para ser um propagador do Evangelho. E eu vou ser mais ousado: tem pessoas que chegaram aqui quase parando, pessoas que vieram com o pensamento de entregar departamento, entregar até mesmo a credencial de membro, por causa dos confrontos, por causa da pressão. Você chegou aqui com a sua alma destruída, deteriorada. Você chegou frustrado e frustrada, se questionando no tocante ao seu futuro. Mas escute o que o céu te comunica: você não vai parar. Você não vai parar. O que é isso? Deus está dizendo que há um tempo de continuidade para o teu ministério. Por quê? Porque nós fomos chamados para testemunhar. E quem é chamado para testemunhar o Evangelho do Reino não pode parar. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: você não vai parar. Diga para ele: se você cansar, conte comigo. Conte comigo, que eu vou te ajudar a prosseguir na jornada. Eu sinto a graça de Deus muito grande neste altar. Você está sentindo a presença de Deus? Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Você não vai parar. Há um tempo de continuidade. Vou repetir que eu sinto graça. Há um tempo de continuidade. 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 Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou continuar. Há um tempo de continuidade. Você, minha irmã, que está assistindo pelas redes sociais, há um tempo de continuidade. Há um tempo de continuidade. Há um tempo de continuidade. Há um tempo de há um tempo de continuidade. O ministério de Jesus, em segundo lugar, consiste em curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Olhem para cá. O ministério de Jesus inclui curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Se nós somos chamados para testemunhar, nós temos o poder, pela Bíblia, de orarmos para que curas espirituais aconteçam, como também curas físicas sejam liberadas. Eu não sei se você está entendendo, mas eu sinto a virtude do Espírito começar a ser liberada de manzena aqui neste lugar. Uma virtude de cura. Decaindo fargia salvendé. Eu creio no Jesus que cura, pastor Marcos Anísio, pastor Álvaro. Eu creio num Cristo que cura. E vocês, jovens do Gênesis, olhem para cá. Jesus chamou vocês para exercerem um poder espiritual que vocês têm pela Bíblia. Qual o poder? De usar o poder do nome de Jesus para curar enfermos. Sabe o que o Espírito Santo me comunicou, Ismael?
Eu estava orando e Deus me disse: eu levantarei canais de cura neste tempo de enfermidades. Escute, você pode até não falar bonito, não ter uma boa oratória, mas no verbalizar, na tua simplicidade, a virtude de cura do Espírito vai ser liberada. Eu não sei se você crê. Eu estou tentando estimular pela Bíblia a você compreender o poder que você tem, que você não valoriza, que é o poder do Espírito. Tem alguém entendendo que eu estou pregando? Diga glória. Biblicamente falando, nós temos a autoridade em Cristo para curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Neste momento agora, em nome de Jesus, aonde houver alguém doente, com feridas abertas e lacunas da alma, seja sarado agora. Vai ser uma mensagem rápida na sua aplicação. Receba saúde agora. Do meu lado direito aqui, todas essas cadeiras preenchidas que estão, recebam saúde. Eu não vou forçar, você vai começar a sentir algo diferente. Um peso vai começar a sair. Lebral, remindre, fargende, remaia. Receba o toque de Deus aí. Deber que eu for, gende, remaia. Todos aqui do meio, recebam um toque de Deus aqui. Dementrio, farremaia. Em nome de Jesus, receba saúde. Você vai sair daqui sarada, serva de Deus. Você vai sair daqui sarado. Você vai sair daqui sarado. Todos à minha esquerda recebam agora o sopro do Espírito de Deus. Porque você vai sair sarado. Você foi chamado para testemunhar, para ser um canal de milagres. Tem alguém entendendo? Você foi chamado para testemunhar, para ser um canal de milagres. Te prepara para o tempo novo. Assim diz o Senhor. Em terceiro lugar, quem é chamado para testemunhar e preserva a essência do Evangelho do Reino, rompe os grilhões do mal e proclama a libertação do pecado e do domínio de Satanás. Você vai ser um instrumento de quebra de cordas e embaraços do maligno. Ei, menino, tem um crente que entendeu aqui. Você vai ser um instrumento de quebra das cordas e dos embaraços do maligno. Eu estou dizendo para você, pelos olhos espirituais, que o Espírito de Deus começa a quebrar e romper as cordas dos embaraços. Xeremaia. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo? Os embaraços estão sendo, olha, cortados, quebrados. Grupo Gênesis recebe este toque de Deus. E Manzena, Deus me comunica para dizer que o embaraço está caindo por terra. Tem alguém que crê na palavra que está sendo pregada? Levante a mão e reaja adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Em quarto lugar, ser chamado para testemunhar e preservar a essência do Evangelho, meu pastor Carlos Eduardo, é abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do Evangelho e serem salvos pelo poder do Evangelho de Cristo. O que é isso, Thales? Quem é chamado para testemunhar, quem é chamado para preservar a essência do Evangelho, ele vai ser um canal de abertura de olhos espirituais. Sabe por que tem muitas pessoas que vêm para o templo e não mudam de vida? É porque os olhos espirituais estão cegos e ofuscados pela incredulidade e pelo poder da pressão do sistema. Sabe por que muitas das vezes os nossos jovens, eles não conseguem se firmar na casa de Deus? É porque eles são tão dominados pela pressão do sistema para serem aceitos nos grupos sociais. Eu sei o que eu estou dizendo, que muitas das vezes eles fecham os olhos para aquilo que é espiritual e benéfico e abrem os olhos para aquilo que é prejudicial e destrutivo. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. E o ministério de Cristo incluía abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Foi dito aqui em João 14,6. O que é que diz, irmãos, de João 14,6? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou repetir. E disse Jesus: eu sou. Gênesis, eu sou
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os olhos espirituais são abertos na medida que você caminha em direção a Cristo, porque as barreiras do pecado não suportam o poder do evangelho dele. Então o que Deus está dizendo para você nesta noite é que os impedimentos que estão impedindo que a sua visão tenha uma visão ampla daquilo que é espiritual, estão sendo colocados por terra. Está entendendo o que Deus está dizendo? O Espírito de Deus me comunica que no mundo espiritual, pastor Álvaro Cavalcante, cegueiras espirituais estão sendo tratadas pelos colírios de Deus. Sabe uma cirurgia e um colírio propício para pessoas que estão em tratamento de cegueira? Assim diz o Senhor: eu estou trabalhando e fazendo uma cirurgia em olhos espirituais. Deus está fazendo uma cirurgia espiritual na vida de muitos. E neste tempo de pandemia, muitos que estavam cegos estão começando a ver. Diga comigo: eu fui chamado para testemunhar, para viver um tempo de milagres. Com a permissão do pastor Álvaro, eu queria levantar os irmãos para fazer uma oração. Posso, pastor? Aproveitar os tempos que me restam. Por gentileza, toda a igreja, com a permissão do nosso pastor, fique de pé. Lambracia Ravaia. Teremos a Santa Ceia, eu não quero me prolongar. Tem alguém sentindo que Deus está conosco e falando conosco através da palavra? Quem preserva a essência do evangelho não negocia a eficácia da palavra por filosofias humanas. Quem preserva a essência do evangelho não negocia a santidade por prazeres momentâneos. Quem preserva a essência do evangelho prioriza a presença de Deus e uma vida regrada na oração. Quem preserva a essência do evangelho tem prazer em anunciar Cristo ao pecador, porque ele tem amor por almas. Quem preserva a essência do evangelho vive uma vida revestida de poder. Eu vou dizer para alguém aqui: frieza, minha irmã, espiritual, nunca mais. Sabe o que é isso? Há um revestimento que desce, e eu vou orar e Deus vai descer um revestimento sobre você. Não estou brincando com a palavra, estou pregando a seriedade. Deus vai revestir crentes agora. Quem é chamado para testemunhar e preserva a essência do evangelho, ele vive uma vida revestida de poder. Você quer poder? Você quer viver uma vida diferenciada? Você quer? Gênesis, vocês querem? Vocês querem? Não vi. Digam: eu quero ser revestido de poder. Olhe que é sério. Te prepara para os combates. Xaramaia. Quem preserva a essência do evangelho, pastor Manuel Messias, é um canal de cura para os necessitados. A tua casa tem muita gente que precisa de você. Tem muitas pessoas na tua casa que estão doentes, emocionalmente e espiritualmente, por causa de perdas, por causa de luto. Quem sabe até esta semana, no final de semana, alguém já enterrou o seu filho, um parente seu, está aqui pela misericórdia. Mas escute o que o céu te comunica: você, mesmo ferido, é um canal de cura. Quem preserva a essência do evangelho, para encerrar, é uma testemunha saudável. O que é ser uma testemunha saudável? É eu ouvir e ver aquilo que Cristo faz e seguir a minha vida e viver minha vida de acordo com os parâmetros que o céu estabelece. Uma testemunha que não é saudável, aonde ele passa, no lugar dele deixar e exalar o aroma das flores, ele deixa o odor do pecado. Então quem preserva a essência do evangelho e quem é chamado para testemunhar, aonde passa, alguém diz: lá vai uma crente. É você no seu colégio, todo mundo se acabando, se perdendo, mas quando olha para você, ali é um moço crente. Ó, ali é uma moça crente. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Lá vai uma moça crente. Por quê? Porque quem preserva a essência do evangelho
é uma testemunha saudável. A sua vida espiritual é saudável. E quem preserva a essência do Evangelho vive uma vida espiritual de experiências grandiosas. Eu quero perguntar, quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Eu não vou te chamar aqui na frente, eu vou aproveitar a oração. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão direita assim. Do Gênesis, quem não é batizado com o Espírito Santo? Se alguém puder louvar um hino enquanto eu oro. Você pode ficar onde você estiver. Agora feche os olhos e comece a glorificar a Deus. Quem estiver com qualquer tipo de enfermidade, patologia, não sei qual é o teu problema hoje de saúde, mas aonde você estiver, coloque sua mão no lugar da enfermidade, porque o Espírito me disse: Thales, diga para a minha igreja que eu estou curando hoje. Ramandio fácia. Há uma cura e um revestimento. Eu vou orar. Querido Deus e eterno Pai, eu preguei a tua palavra como tu me direcionaste para esta festividade. Senhor, chamados para testemunhar. Espírito de Deus, nós estamos travando uma guerra diária. As pressões estão tentando nos enfraquecer e nos sucumbir. Mas Senhor, eu oro consciência daquilo que preguei e na direção do teu Espírito. Eu oro agora por aqueles que querem receber revestimento de poder. Senhor, nós não estamos em um tempo, Senhor, para vivermos uma vida de ociosidade, de inércia espiritual. Estamos precisando viver um tempo de revestimento. Senhor, pelo teu pequeno servo que aqui está te clamando, eu te peço que aonde houver alguém nos quatro cantos deste templo com o coração contrito e quebrantado para serem revestido de poder, derrame sobre ele agora, derrame sobre ela agora. Reveste, Jesus. Reminai o soprete praetorou. Senhor, aqueles que não são batizados como Espírito Santo, eu te peço agora, aonde tem alguém que não é batizado, aonde tem uma moça, aonde tem um rapaz, aonde tem uma mulher, aonde tem um homem, Senhor, que quer ser batizado como Espírito Santo, enche agora, batiza, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai batizando com teu Espírito, Pai, vai batizando com teu Espírito, Pai, batiza, Raboete Cadarabe Camanaue. Libera as línguas estranhas agora. Libera, camandre, fácia. Cante, meu filho, toque, meu filho. Deixa Deus te usar. Xande cominal eternai. E me calma esse arramanha. Seja tocado. Senhor, eu quero orar pelo grupo Gênesis. Eu quero orar por todos os componentes. Eu quero orar por irmã Zena, todos que trabalham neste grupo, Senhor. É bem verdade que o sistema, Pai, está tentando desvirtuar os princípios, está tentando desvirtuar as normativas da tua palavra. Mas em nome de Jesus, eu peço a tua proteção sobre estes moços. Eu peço a tua proteção sobre estas moças agora. Aonde houver um componente desse conjunto agora, Senhor, que está sendo afligido por síndromes, por depressão, por pensamento contrário, frieza espiritual, eu te peço agora que sejam convertidos em relé para a terra, convertidos em renovo, convertidos em poder. Enche agora. Livra-te, caneface até para a própria comida. Em nome de Jesus, recebam poder. Grupo Gênesis, assim me comunica o Senhor. Recebam um toque da minha graça agora. Toda igreja, receba o toque da graça que desce. Recebe.
enfermo agora. Doenças psicológicas, doenças psicossomáticas, doenças espirituais, doenças físicas. Eu uso a autoridade do nome de Jesus e repreendo todo tipo de enfermidade alojada agora, da cabeça à planta dos pés. Seja repreendida agora, seja queimada agora. Eu aí lavrai. Cuide, célula cancerígena, sai. Irmã Dineide, o céu me comunica. Pastor Álvaro, Deus está curando alguém de câncer. Tu vais ser liberto hoje. Essa dor na tua lombar nunca mais. Deus está tocando na tua coluna. Hérnia de disco em nome de Jesus. Saia, saia. Depressão, síndrome do pânico, espírito do medo, saia, seja liberto, receba a cura, porque você foi chamado para testemunhar. Glória a Deus. Tem alguém no meio desta multidão que está afastado do Evangelho, que veio aqui pela primeira vez visitar a igreja? Eu te convido, meu filho, você que veio hoje aqui, convidado por alguém, ou está nas redes sociais agora, no canal da DPB, você que quer aceitar Jesus pelas redes sociais, digite no chat: eu quero aceitar a Jesus. Digite: eu quero aceitar a Jesus. Tem alguém nosso meio aqui que não é crente? Levanta a mão para me conhecer. Do meu lado direito, tem alguém? Aqui no meio, tem alguém? Levante a mão para me conhecer. Pode continuar, meu filho, tocando. De tanta coisa que andei fazendo, de quase toda me arrependi. Do meu lado esquerdo, tem alguém? Você foi chamado para testemunhar. Veja se alguém que está do seu lado não é crente e acene para mim. Todos são crentes? Todos são evangélicos? Que Deus abençoe a todos, foi uma satisfação e muito obrigado pela oportunidade. Irmãzinha, Deus abençoe, pastor Álvaro. Muito obrigado. Em toda a minha vida, salvo por ti. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Graças a Deus, irmãos, permaneçam de pé para lermos a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 26, dos versículos 26 ao 30, que diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Vamos cear. Os diáconos irão passar com o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, e o pão, simboliza o corpo de Cristo. Amém? Simboliza. Já foram consagrados hoje pela manhã pelo nosso pastor, e agora é só participarmos em nome de Jesus. Vamos orar. Altíssimo Deus e Pai,
neste momento que estamos reunidos, ó Pai, cercando a mesa para participarmos da ceia do Senhor. Queremos te pedir a tua bênção em cada um de nós. Ajuda e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Os nossos diáconos irão louvar, o coral vai cantar o hino, enquanto os diáconos vão servir aos irmãos. Vai ser os dois de uma vez. Você pega o pão e o cálice e pode se servir imediatamente, tá certo? Em nome de Jesus. Você ajuda?